Mas, Paulo, vamos nos situar de novo em 1965 aí já, não? Comecinho de 65? Isso, exato. E você está no Chile. Você se lembra da data exata em que você entrou por Arica? Não, exata não, mas foi fim de novembro de 64. Bem, no diálogo anterior, você já havia chegado, o VFOR tinha ido te esperar no aeroporto. Exato. E te conduziu para uma casa onde estavam te esperando. A partir daí, o trabalho. Como é que você começou a trabalhar? Exato. A dureza do meu exílio foi apenas a de estar longe do Brasil, longe de minha mãe, por exemplo, minha família, de meus amigos, longe do povo brasileiro, longe do gosto brasileiro, do gosto das comidas. Mas, em muito sentido, muito exilado teve muito mais dificuldade do que eu. Por exemplo, muitos exilados, companheiros nossos, tiveram de enfrentar uma dificuldade grande que foi a de se reciclar, por exemplo. Você imagina um exilado que chega ao país que o acolhe e é simplesmente um advogado. Você já imaginou, quer dizer, o que vai fazer como advogado em outro país? No caso de um médico também, no Chile, por exemplo, não havia convênio entre Brasil e Chile, de maneira que um médico brasileiro chegando ao Chile ele teria que fazer uma revalidação do seu curso no Brasil. Isso significava prestar exames das cadeiras de todos os anos, quer dizer, era como se fosse fazer em 2 anos ou em 1 ano um curso de medicina novamente. Alguns outros profissionais não, claro, que podiam se inserir com mais facilidade, como um sociólogo, por exemplo, como um psicólogo. E no meu caso, como educador, eu não tive nenhuma solução de continuidade, quer dizer, eu cheguei e comecei a trabalhar naquilo que eu já fazia. Pelo contrário, o que o contexto do exílio me deu foi uma possibilidade enorme de aprender mais e de aprofundar as coisas sobre que eu vinha pensando no Brasil em função da minha prática no Brasil. Eu me lembro, por exemplo, de que eu acho que nós chegamos, eu e os outros companheiros em Arica, numa sexta-feira, pernoitamos lá e voltamos e chegamos no sábado a Santiago. Na segunda-feira seguinte, às 5 horas da tarde, eu já estava sendo levado por Strauss e por Tiago de Mello ao gabinete de Jacques Chonchol, no tal Instituto de Desarrollo Agropecuário. E lá então eu fui apresentado a ele e tivemos os 4 uma conversação muito cordial. Eu me lembro, inclusive, das dificuldades terríveis que eu tive de entendê-lo, de entender o castelhano dele, não do Jacques. Não. Eu tive que passar algum tempo convivendo com o Jacques diariamente, discutindo com ele, comendo juntos, ora ele almoçando conosco uma série de galinha de cabidela, não, que a Elza preparava e ele adorava, ora jantando na casa dele. Eu tive que passar algum tempo para começar a dominar, a entender o castelhano do Jacques, porque ele fala um pouco rápido, muito rápido, para dentro, etc. Então, no primeiro encontro com ele eu tive certas dificuldades, mas o encontro foi muito cordial. E eu já saí do gabinete dele contratado para começar o trabalho como assessor dele, ao nível do que eles chamavam lá de promoção humana, que no fundo era um trabalho de educação popular, que tanto podia se dar ao nível da pós-alfabetização como da alfabetização também. E o salário com que comecei a trabalhar superava tudo que eu estava ganhando no Brasil antes de sair daqui. Era muito mais do que o que eu ganhava no Brasil como professor, na época, na Faculdade de Educação e Filosofia da Universidade de Pernambuco, e também como diretor do Serviço de Extensão Cultural da Universidade. Então, eu comecei a trabalhar, isso foi numa segunda-feira de tarde, e a dificuldade maior que eu tive daí em diante foi exatamente a de resolver os problemas legais, de documentos, papéis, isso, aquilo. Afinal de contas, a regularização da minha estada, da minha presença no Chile. E então aí começa a minha vida profissional no Chile. Eu começo então a aprender o Chile e então constantemente com os educadores chilenos que trabalhavam no Instituto. Eu ia a todo lugar que eles sugeriam que eu fosse para ver e ouvir camponês falando, entendeu?
e ao mesmo tempo era uma etapa de aprendizagem também da língua, que eu tinha que relativamente, pelo menos, dominar. Claro, os brasileiros, com exceção de um ou outro, como Plínio, por exemplo. Plínio falava excelentemente espanhol, Paulo de Tarso, Francisco Perfort falava muito bem. De modo geral, a gente falava um castanhês, que era uma mistura de português com castelhano. Foi um momento assim muito rico de minha experiência. Eu resolvi então fazer, em primeiro lugar, uma decisão que eu tomei e que eu acho que tem a sua dimensão político-pedagógica, por exemplo. E agora é bom sublinhar isso. Uma decisão que eu tomei foi a de não aceitar no trabalho nenhuma posição de direção, por exemplo. Eu disse ao Jacques que eu recusaria qualquer posto que me desse uma responsabilidade com a qual eu tivesse uma certa autoridade sobre os educadores chilenos. Pelo contrário, o que eu aceitaria, e disse a Jacques desde o primeiro dia, era trabalhar com os chilenos assessorando-os e não como o responsável. No dia seguinte, ao chegar já na Bolívia e depois no Chile, eu estava convencido de que cabia aos chilenos, aos educadores chilenos, a responsabilidade de organizar e reorganizar o seu trabalho educativo e não a mim como brasileiro. Isso não significa, porém, que eu estivesse caindo assim numa exageração nacionalista em defesa do Chile ou do chileno, por exemplo, ou negando a mim como brasileiro, porque brasileiro, uma responsabilidade maior. Não, eu acho que como brasileiro eu também podia ter responsabilidade, e devia ter e tive, mas não a responsabilidade de administração, não a responsabilidade de discutir com o chileno. Para isso, porém, era fundamental que primeiro eu aprendesse um mínimo da realidade do país. E então, um primeiro momento desse trabalho que eu tive foi o de discutir quase diariamente, durante um certo tempo, discutir com os educadores chilenos que participavam dos diferentes departamentos do Instituto, discutir como eu via a questão da promoção, do que eles estavam chamando de promoção humana, de como eu via o que era para mim o trabalho da educação popular, por exemplo. Nós fazíamos quase seminários, constantes em torno disso. Me parecia que essa seria um primeiro momento do meu trabalho no INDAP, era exatamente interpretar aos nacionais, de um lado, o que eu pensava em torno de promoção humana, em torno de educação popular, em torno de alfabetização de adultos, por exemplo. Do outro, falar a eles da prática que eu havia tido no Brasil. Isso nunca, porém, de forma dogmática. Quer dizer, eu colocava as questões como quem sempre perguntava.